Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Do mar ao mar, com uma passagem pela terra. O eterno agitado das ondas do mar atua como bateia de mineração, balançando o fundo, lavando a areia, até que as ondas em movimento final depositam estas camadas de areia lavada na praia. Neste momento, outra força de movimento começa outra dança, com a areia da praia. Seguindo os rumos principais dos ventos, os grãos de areia começam a mover-se no espaço segundo seu peso e tamanho. Quanto mais leves, mais distâncias atingem. Mais pesados os grãos, reduzem o movimento. Se leves, se elevam. Se mais pesados, movem-se mais rente ao solo. As areias lançadas pelo mar e elevadas pelos ventos atingem duas alturas principais. As mais leves entram em turbilhões em sequência que vão depositando areias ao longo da trajetória dos ventos. Outros grãos se movem rentes ao solo, formando um leito sobre o qual se acumularão as areias que se movem nos turbilhões. E assim se formaram as dunas em Paracuru, que tem o formato principal do movimento oeste dos ventos. E elas fazem a coreografia de todos os tipos de dunas conforme o movimento nas nossas praias. Formam linhas em meia-lua na direção dos ventos. Formam pequenas dobras como se guardassem as ondas que retiraram as areias do mar. Formam dunas parabólicas. No momento qualquer, os ventos sopram para o mar e as areias da duna retornam ao mar. Mas em Paracuru, ela seguirá na faixa de terra pelos quilômetros adiante. E foi assim que o berço de Paracuru, a antiga povoação do Parazinho, num ponto a mais de 1 quilômetro do núcleo urbano atual, foi soterrada pelas dunas nesta dança mar a mar, com intervalo na terra. Esta história fez nascer um balé chamado Praia das Almas, cujo movimento central da dança é o das areias impulsionadas pelos ventos de Paracuru. Hoje, o Flávio Sampaio conversará com o coreógrafo Jorge Garcia, que realizou esta façanha. O programa começará com o Jorge fazendo declarações a Paracuru, nos dizendo que Paracuru é uma cidade linda, é uma cidade incrível, que sempre tenta, de alguma forma, retornar. Para ele, a ideia é se recarregar dessas energias que aí em Paracuru tem. Paracuru é mais que o movimento da praia, do vento. Traz o movimento da dança em vários aspectos. Não só o seu trabalho, Flávio Sampaio, com a escola, quanto o que vem em movimento junto com a Bienal, os espetáculos, trazendo coreógrafos, bailarinos, companhias. É sempre um lugar especial, é um lugar da dança, do movimento, diz Jorge Garcia. A dança não está solta no espaço, ela se move num terreno cultural. Assim como os jovens de Paracuru começaram na dança popular de salão, começaram no forró. Quando o balé foi se espalhando pelo Brasil, seria fatal que encontrasse um manifesto já existente do seu povo, suas danças, o corpo em movimento, o corpo do povo brasileiro. Jorge Garcia vai para São Paulo. E por que foi para São Paulo? Era muito difícil lá em Recife, não tinha verba para trabalhar.
de Ribeirão Preto e depois a São Paulo, da companhia Cisne Negro de Uda Bittencourt e desta a companhia da cidade de São Paulo. A influência dos coreógrafos e a internacionalização da dança em São Paulo. Aí então aconteceu a epidemia e agora eles estão renascendo nos escombros dessa pandemia. E a dança lentamente vai retornando como um legítimo manifesto da cultura brasileira. Estamos todos renascendo a todo momento, assim como se fez o renascimento do Parazinho em Praia das Almas. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Jorge Garcia, um coreógrafo brasileiro tão festejado e que para nós aqui de Paracuru é tão importante, porque ele fez um dos trabalhos mais bonitos, mais interessantes que a Companhia de Dança de Paracuru já dançou, que é o Praia das Almas, que é um trabalho que a gente fala de nós mesmos, né? Falamos da cidade, mas que a gente vai falar lá na frente de Praia das Almas, a gente vai deixar para contar para vocês daqui de Paracuru daqui a pouco. Jorge, seja bem-vindo a Paracuru novamente, é uma cidade que você já conhece, agora pelo som da Rádio Mar Azul, e essa oportunidade que é a população da cidade, a nossa comunidade, conhecer você mais de perto. Eu queria que você desse seu boa noite à nossa cidade, mas que você lembrasse pra gente o que é que você acha de Paracuru. Você já esteve aqui algumas vezes, não foi só uma, duas. O que você acha da nossa cidade? Assim, fala para nós o que é um pernambucano paulista vindo a Paracuru. Oi, Flávio, muito obrigado por mais esse convite, porque você já, eu estou sempre de alguma forma junto aí em Paracuru. Desde a primeira vez que eu fui para a cidade, a primeira vez que eu fui para Paracuru, eu fui dançando um trabalho meu, da minha companhia, que se chama Cantinho de Nós, e me apaixonei, foi durante a Bienal, e aí eu fui e me apaixonei pela cidade. Depois, a convite da Bienal, eu acho que pela Funarte, a gente fez o trabalho, o Praia das Almas, que foi incrível, foi um processo lindo, a cidade é linda, eu me apaixono toda vez que eu vou para aí. Lógico que eu vou trabalhando, sempre eu vou trabalhando, mas ao mesmo tempo a atmosfera, a energia, as pessoas, o acolhimento, isso me dá tanta, não só prazer, mas ele me carrega de energias e de criatividade e sempre é muito legal, é sempre muito importante e bom ir para a cidade. Eu acho a cidade um movimento, não só o movimento da praia, do vento, mas traz o movimento da dança, né? Em vários aspectos, desde o seu trabalho com a escola, quanto que vem movimentando junto com a Bienal, os espetáculos e trazendo coreógrafos, bailarinos, companhias. É sempre, eu acho, um lugar que é um lugar da dança, do movimento. Eu acho, é uma cidade incrível. Eu sempre tento, de alguma forma, voltar para me recarregar dessas energias que aí tem. Jorginho, quando você esteve aqui para fazer esse trabalho com a gente, veio a sua esposa, a Marisa, que é uma bailarina esplêndida. Vocês precisam ver que bailarina linda, do Balé da Cidade de São Paulo. Eu gosto de falar do Balé da Cidade de São Paulo porque você estava aqui quando essa companhia se apresentou na praça. E isso é um momento que a cidade fala até hoje, sabe, Jorge? Foi muito importante para nós. E quando a Marisa estava aqui, vocês já eram casados, já são casados há vários anos. A Marisa ficou sabendo que estava grávida. Portanto, o seu filho tem uma ligação afetiva muito intensa, eu acredito, com a nossa cidade, porque foi aqui que você ficou sabendo que você ia ser papai. Eu estava presente nesse momento e eu vi a tua alegria, o teu contentamento, né, nesse momento. Sim.
Só para contar para as pessoas, assim, o tipo de intimidade que você já tem com a cidade. Mas, Jorge, Sim. Você é um menino pernambucano que foi educado em Portugal, morou por um tempo em Portugal, voltou para Recife e em Recife você começa a fazer dança. O que é a dança para você nesse momento? Foi a dança que te chamou? Foi você que procurou a dança? Papai ou mamãe deu uma força para que você dançasse? Como é que foi esse convite? Eu vou começar exatamente lá atrás, quando eu nasci em Recife, com 1 ano eu fui para Portugal, porque meu pai era jogador de futebol. E foi a primeira leva de jogadores que foram para a Europa, né? Então, assim, primeiro, não falo a primeira, mas foi uma das primeiras, foi em 70, eu nasci em 71 e 72, que a gente foi para Portugal. Então, de alguma forma, eu jogava bola, né? E via meu pai jogando. Depois de 8 anos, a gente voltou para Recife. E sempre, eu experimentava o movimento de alguma forma, com bola, jogando vôlei, fazendo atletismo, surfando. E isso foi, de alguma forma, um movimento, ele sempre esteve presente comigo, né? Na minha vida, assim. E lá em Recife eu comecei com forró mesmo. Eu tô lá com meus 12, 13 anos, comecei dançando forró, ali do lado de casa. Depois começou a lambada, eu comecei a dançar lambada, a ganhar alguns concursos de lambada, comecei a dar aula de lambada. E depois vieram outros ritmos, as danças de salão, como salsa. E aí eu fui entrando, com 19 anos, entrei numa companhia que já misturava as danças populares pernambucanas com danças brasileiras, com danças de salão e a dança contemporânea. Comecei a fazer balé clássico nessa companhia e aí comecei a dançar profissionalmente. Não profissionalmente, na real, isso aí comecei a dançar e quando eu vim para São Paulo eu comecei a dançar mais profissionalmente. O Balé Popular do Recife é essa companhia que você fala? Não, foi um Raimundo Branco, ele tinha saído do Balé Popular do Recife, ele tinha dançado e ele já fazia aulas de moderno, e aí ele botou uma companhia que misturava essas linguagens, ele começou a coreografar, né, pensando na dança contemporânea, misturando essas linguagens, e eu estava nesse processo com ele. Fiquei 2 anos nessa companhia que se chama ainda, não existe, Compassos Companhia de Dança, e depois eu entrei numa companhia que é o Grupo Experimental do Recife, que eu fiquei mais uns 2 anos no total, assim, eu fiquei uns 3 anos até vir para São Paulo, desde que eu comecei com a Compassos até eu vim para o Cisne Negro. O que é que te fez ir para São Paulo? O que foi que te levou a sair de Recife? Falta de oportunidade? Você viu que ali você não tinha um lugar para crescer como artista, como bailarino? Você achava o quê? O que foi que te motivou exatamente ir para São Paulo? Isso foi uma das coisas que me fizeram vir para cá, porque lá em Recife era bem difícil, né? Eu dançava nessas companhias, em 2 companhias, e assim, era bem difícil porque não tinha muita verba para trabalhar, para a gente sobreviver da dança. Mas o que me fez mesmo, eu vim para São Paulo que eu namorava com uma bailarina, e aí na época a gente estava tentando ir para São Paulo, mas aí a gente se separou. E aí eu disse, eu vou. Minha professora de balé clássico, ela estava vindo para Ribeirão Preto com o marido, que ele era jornalista, e ela falou, tô indo, você quer vir comigo? Eu disse, vou. Peguei, acho que 1 semana, fiz as malas e vim para São Paulo com ela, para Ribeirão, fiquei 1 mês em Ribeirão, e de Ribeirão eu vim para São Paulo mesmo, para a capital, onde eu comecei a fazer aulas, e depois de 2 meses eu entrei no Cisne Negro, companhia de dança.
Cisne Negro é uma das companhias mais importantes de São Paulo, uma das grandes companhias brasileiras e uma companhia que já vive e sobrevive nesse mundo difícil para a arte que estamos enfrentando há muito tempo. O Cisne Negro é uma companhia reconhecida. Como é que foi a tua passagem por lá? O que foi que tu dançou? Com quem que você trabalhou? Com a Uda Bittencourt, que era a pessoa que fundou essa companhia, que faleceu ano passado, ou com outros coreógrafos. Como foi a tua passagem pelo Cisne Negro? Foi uma passagem relâmpago, 2 anos, mas assim, foi para mim, eu falo, foi uma grande escola também, assim, né? Vindo de Recife com algumas técnicas já trabalhando, começando a lidar com algumas técnicas, mas quando eu cheguei no Cisne Negro, teve esse acontecimento, assim, eu comecei, fiz uma audição, e nesse mesmo dia a Marisa, minha esposa, fez a audição junto comigo. E a gente tá desde lá até aqui juntos, assim. Então você falou ali logo depois a gente ia falar um pouco mais para frente sobre o processo aí de Paracuru e do meu filho e tudo, mas assim, eu conheci a Marisa, tinha na época o Mário Nascimento, ele era assistente de coreografia, de direção do Cisne Negro, e quando eu fiz a audição, ele já tinha me visto dançar em Campina Grande. Então ele me olhou, falou pra Uda, assim, Dona Uda, né, disse, pega esse moleque aí que eu acho que vai ter coisa aí. Aí eu entrei no Cisne Negro no mesmo dia que a Marisa, mas lá no Cisne foi incrível, porque a gente dançou muito. Eu acho que em um ano a gente fez mais de 100 apresentações. Assim, o Cisne dançava e dança muito, é uma companhia que coloca mesmo assim, as pessoas para dançar, sabe? Assim, tipo, ela viaja não só por São Paulo, mas pelo Brasil inteiro, para fora do Brasil. A gente fez uma turnê na Argentina. E eu dancei com coreógrafos, assim, foi desde Mário Nascimento, Tinda do Silvano, coreografias do Vasco Vellencamp, de Gigi Castiglione. Assim, foram Ana Mondini, foram 2 anos que eu tive uma experiência com vários coreógrafos, assim, não... E grandes coreógrafos portugueses, né, paulistas. Só para esclarecer para o nosso público, Jorge, te interrompendo um pouquinho, o Mário Nascimento é atualmente diretor do Corpo de Dança do Amazonas. É um coreógrafo mineiro que se radicou em São Paulo, ou ao contrário, desculpa se eu estou errado. Eu acho que ele é de Cuiabá. Eu acho que Mário é de Cuiabá, foi para São Paulo. Isso. Eu acho que ele não é mineiro. Mas foi para Belo Horizonte depois de muitos anos trabalhando em São Paulo, foi para Belo Horizonte, e agora ele foi... Quer dizer, faz uns 2 anos que ele já está dirigindo lá em Manaus, né? Sim. Companhia do Amazonas. Por favor, continua que eu te interrompi. Não, é isso, acho que é isso. Você está falando de vários coreógrafos portugueses, inclusive a Ivonice Satie também, eu dancei Shogun. Ou seja, foram vários coreógrafos assim, que eu tive em 2 anos. Eu fiz muitas coreografias, e o Mário, assim, ele coreografou 2 coreografias, eu acho que na época que eu estava lá, o 7x7, que foi uma coreografia bem intensa para o Cisne Negro, e depois ele fez o Maracatu do Chico Rei, onde eu era o Chico Rei, e também foi na estreia com o maestro Eliazar de Carvalho, assim, foi bem um momento bem forte, assim, do trabalho do Mário e do Cisne Negros. Bastante coisa para 2 anos, Jorginho. Foi. Depois daí você vai para o Balé da Cidade, já com uma bagagem respeitável, né? Porque são vários coreógrafos importantes, vários trabalhos importantes que você já tinha dançado. Como é que foi isso? Você entrou através de audição? Quem era o coreógrafo? Quem era o diretor na época? Para a gente poder saber desse tempo, como é que funcionava o Balé da Cidade de São Paulo. É o seguinte, no balé sempre foi, assim, a maioria das vezes era por audição, mas nessa época a Ivonice Satie estava dirigindo o balé e ela me convidou, eu e a Paula Zonzini, eram os 2 bailarinos do Cisne, e a gente foi convidado a entrar no Balé da Cidade. Assim, foi um convite final de ano, assim, ela fez o convite e eu fui pro balé. Mas assim, ela
convidou no final do ano. No começo do ano ela foi demitida e já entrou o José Posse Neto. Assim, foi uma coisa meio louca, assim. Aí eu fiquei com medo, eu e a Paula, mas o José Posse Neto, ele assumiu todas as pessoas que estavam na companhia na época, e fiquei mais alguns anos com o Posse, na direção do Posse. Depois a Ivonice voltou, ficou mais alguns anos. Depois a Mônica Mion, ela assumiu a direção, e aí eu fiquei um bom tempo lá no balé, assim. A Mônica Mion fez um trabalho, fez um desses programas conosco, e um dos assuntos foi você. Falamos de você. Mas assim, nessa companhia, o que é que tu dançou, assim, aquele balé que você diz, isso aqui é o que eu quero guardar na minha memória para o futuro? Quais os coreógrafos que você trabalhou que te influenciaram como coreógrafo que você é hoje? Jorge Garcia é hoje um dos mais importantes coreógrafos brasileiros. O que é que fez essa companhia para construir isso? Eu fiquei 7 anos no Balé da Cidade, né? Então, como no Cisne Negro, o Balé da Cidade, eu trabalhei com vários coreógrafos, muitos coreógrafos que vinham coreografar para o balé, e outros do repertório, como a Germânia Aconi, que é uma africana, né, que fez um trabalho chamado Z, que ficou no repertório da companhia durante muito tempo. O Ohad Naharin, que é um coreógrafo que é israelense, que também tem uma linguagem muito forte, assim, que de alguma forma eu me identifiquei muito com o trabalho dele. Os brasileiros, né, tem vários. Ana Mondini foi muito importante no meu processo, que eu tinha rompido os ligamentos do joelho uma época, e aí quando eu fiquei 5 meses sem dançar, e aí quando ela veio remontar o Forró Forol, ela chegou para mim e disse: você quer dançar? Eu falei com ela, falei: Ana, não dá porque eu tô com o joelho. Ela disse: não, mas eu faço um trabalho faço um chão para você vai dançar só no chão. E foi incrível, assim, porque eu fui voltando a dançar por esse carinho que ela teve comigo, além de vários coreógrafos, como o Vasco Vellencamp de novo, o Henrique Rodovalho, o Itzi Galili. Foram muitos coreógrafos, e eu também comecei a coreografar no Balé da Cidade, né? Inclusive, isso que você falou, a Mônica, quando você falou que eu fui um assunto da entrevista dela, é porque ela foi uma pessoa que, quando eu coreografei para a Companhia 2 e estava sempre, de alguma forma, coreografando fora do Balé da Cidade, que eu sempre achei que, como coreógrafo, eu tinha que exercitar muito a coreografia. Então eu saía, eu trabalhava no balé das 9 às 4 da tarde, e eu saía e ia coreografar, coreografar com outros amigos, coreografar outras pessoas, coreografar teatro infantil, teatro adulto, ópera, cinema, várias coisas. Então eu disse: não, eu quero exercitar a coreografia. Então a Mônica, quando ela assumiu a direção do Balé da Cidade, ela perguntou se eu queria fazer um trabalho para o balé, porque ela achava que eu tinha talento para coreografar. E para mim foi uma mudança radical na minha vida, assim, né? Onde a coreografia aí me fez, eu comecei a dizer: eu sou coreógrafo, sei lá, alguma coisa caiu um clique, assim, sabe? O trabalho foi incrível, e não digo até hoje, está no repertório da companhia, mas até hoje ela é dançada. Hoje está no Grupo Jovem de Minas Gerais, tem lançado o Divinéia, que é um trabalho que eu fiz em 2001 para o Balé da Cidade. Você cita alguns coreógrafos que eles estão na lista de alguns dos melhores coreógrafos do mundo. O Ohad Naharin é um israelita com formação nos Estados Unidos e que dirige o Balé de Israel, que cria a Gaga, que é uma técnica, né, de expressão corporal, uma técnica de dança, e que eu assisti você dançando o trabalho dele com aquelas cadeiras, que era um trabalho maravilhoso. Exatamente. A Germânia Aconi, que tem um projeto na África, que é um projeto maravilhoso, que é a École de Sable, a Escola da Areia, que é um projeto que consegue fazer a educação daquele país, que é Dakar, perto de Dakar,
Eu tive lá quando estava trabalhando em Cabo Verde e eu fiquei fascinado com o trabalho dela. Infelizmente eu não a conhecia, ela estava fora. E a Ana Mundini, que fez um balé que fica na história daquela companhia, que é o Forró Forró. E é um balé histórico. Eu acho que todo mundo que lembra do balé da cidade de São Paulo e do seu repertório vai com certeza incluir esse balé como um dos mais importantes. Aí o Jorge começa a se interessar pela coreografia. Já contou um pouquinho aqui na história da Mônica Mignon, mas eu queria escutar de você, né? Como é que foi, como é que foram as oportunidades, aonde é que você sentiu isso? Aqui eu começo, aqui eu realmente vou fazer isso. O primeiro esboço coreográfico que eu fiz foi no Cisne Negro ainda. Eu tinha uns amigos que já estavam experimentando coreografar, que era o Laudinei Delgado, tinha o Paulinho Goulart, filho do Paulo Goulart, e o Marcelo Bukoff, que é o meu cunhado, que é a minha marida, minha esposa, minha marida, a Marisa, ela é irmã do Marcelo Bukoff, e ele dançava no Cisne Negro também. Então a gente se reuniu para fazer o Masculino na Dança, ali no Centro Cultural São Paulo, que tinha esse projeto que era o Masculino na Dança e o Feminino na Dança. Então eram homens que coreografavam para homens e mulheres para mulheres, que era um projeto bem legal que tinha antigamente, que parou de ter isso. Mas aí eram 4 homens e a gente começou a coreografar. Assim, e aí despontou essa vontade. Logo em seguida, eu fiz um trabalho com o Willy Helm, que Willy, ele era bailarino do Cisne na época também. Só que ele foi para o Balé da Cidade e a gente começou vamos fazer um dueto. Um trabalho nós dois juntos para experimentar também a coreografia, começar a fazer trabalho para começar a mostrar nosso trabalho fora. Ou seja, e aí eu fiz uns 3 ou 4 trabalhos com o Willy e aí pronto. E aí fiz um grupo depois com o Marcelo Bukoff que se chamava PULTS, P-U-L-T-S, que era as iniciais de Por um Lugar Tão Sonhado, teatro coreográfico. E ficamos 2 anos, depois eu saí e o Marcelo continuou com esse grupo. Ou seja, e aí eu comecei a coreografar em vários lugares e começou a aparecer essas oportunidades, inclusive no Balé da Cidade. E aí eu comecei a ganhar gosto, né, pela coreografia. E é mais ou menos esse começo do caminho aí. E aí veio Divinéia. Divinéia, a Mônica citou como um trabalho seu que fez grande sucesso na companhia. Sim. Conta como é que foi a preparação desse trabalho, como é que foi um jovem coreógrafo, né? A gente tem que ver o contexto, ainda bailarino da companhia, coreografar para os seus colegas. A gente sabe, assim, e eu tenho essa experiência comigo mesmo, que talvez seja muito mais difícil dar aulas, coreografar para o local onde você viveu, onde você participou, do que alguém de fora. Às vezes vir de fora é muito mais fácil. Fazer aquilo dentro do lugar, que são colegas, são amigos, são pessoas que você divide o camarim. No meu caso foi extremamente difícil. E como foi para você? Olha, para mim foi de uma forma muito fluida, assim, porque a gente tinha acabado de fazer uma turnê na Turquia, e a gente foi para várias cidades na Turquia, e quando voltou, a gente fez a turnê com a Ivonice Satie. E lá a gente foi nos banhos turcos, tinha umas brincadeiras que a gente fazia lá, né, entre os meninos, a gente lutava Aikido, Kung Fu, tudo na brincadeira, sem ser aquela coisa mais técnica, né? E quando a gente volta para São Paulo, a Ivonice sai e entra a Mônica. Aí a Mônica falou: você tem vontade de coreografar vontade de coreografar para o Balé da Cidade? Eu disse: tenho, assim, foi uma coisa muito... Eu queria fazer um trabalho só com... sim, e eu estava lendo o Carandiru, do Drauzio Varela, na viagem. Aí juntei as pecinhas assim, eu quero fazer um trabalho só com homens, 7 homens dentro do Carandiru e trazendo um universo prisional, mas também trazer essas imagens que eu tive na Turquia, além das imagens que eu tenho
do Nordeste. Ou seja, aí eu fiz esse balaio de gato aí, mas eu chamei os meninos que a gente tinha muita afinidade, assim. A gente se trancou numa sala, a gente lá no balé da cidade tinha 3 salas. Sala 1, que é a maior, a 2, que é a do meio, e a 3, que ficava lá embaixo. A gente trancou na sala 2 e fluiu muito, assim, foi muito rápido, porque eu acho que também eles estavam com muita vontade de trocar, a gente brincava, a gente dava risada, a gente trocava, foi mais uma, como é que eu posso dizer, foi uma direção minha coreográfica, mas o elenco, ele participou muito. Como eram só 7 homens dentro de uma sala, a coisa fluiu de uma forma muito natural, assim. Então, quando em menos de um mês o trabalho estava pronto, e quando chegou em cena foi um desbunde, assim, foi muito legal, assim, a reação do público, esse despojamento do elenco, foi uma coisa que... E a Mônica foi incrível, porque ela chegou, Jorge, fica aí, faz o que você tem vontade de fazer, e foi esse início muito fluido. Eu coreografei em outros momentos para o balé que foram mais tensos, mas o Divinéia foi muito divertido, assim, e muito orgânico o processo, sabe? A Mônica falou pra gente que foi um sucesso, que tinha assim, que casa lotada todos os dias. Você lembra quem foi o primeiro elenco? Quais os rapazes, você ainda lembra disso? Eu posso tentar lembrar, sim. Foi o Laudinei Delgado, era nosso ensaiador, ele era ensaiador do Balé da Cidade, que era esse rapaz que fez a minha primeira coreografia junto com ele. O Lau, que foi bailarino do Cisne durante anos, mas nessa época ele era assistente. Tem o Wilhelm, que eu falei também aqui, que ele estava no elenco. Fernando Martins, o Gleidson Vigni, que era da Quasa. Não, desculpa. Ai, será que ele estava na estreia? Mas ele dançou o Tiago Menegaso, o Milton Kennedy. Ai, caramba. O Wagner Varela, talvez. Ai, caramba. Desculpa, mas eram 7 homens, mas não sei se vou lembrar de todos. Claro. Foram tantos elencos que foram passando que eu misturo, talvez, quem estava na estreia e quem não estava. Mas foi uma galera... Era um pessoal muito massa. Era um pessoal que a gente se admirava muito. Tinha uma coisa no Balé da Cidade, que eu acho que eu sempre falo, assim, nos lugares que eu vou, assim, nas companhias, nos lugares, assim, tem uma coisa que tinha primeiro e segundo elenco. Mas era de um respeito tão grande porque todo mundo dançava, sabe? Não é assim, de primeiro elenco dança e o segundo fica olhando o primeiro quando entra. Então tinham 2 elencos para tudo, assim. Então a gente tinha essa coisa de admirar muito o outro. Então quando eu dançava, tinha alguém que fazia o segundo elenco que estava me olhando e que quando ele entrava, eu ficava admirando e aprendendo e queria mais, sabe? Então era muito saudável. Eu acho que foi um processo da companhia que foi muito rico nesse lugar, assim, do respeito com o profissional, sabe? A admiração com o profissional e de querer tá trocando e aprendendo com o outro. Então, é por isso que tinha muitas pessoas que dançaram Divinéia e sempre foi uma galera muito bacana, muito boa, assim. Uma das coisas mais bonitas que eu acho do Balé da Cidade de São Paulo é esse cuidado em construir um repertório que lhe pertença. Trazer coreógrafos reconhecidos de fora é importante até para dar um peso a essa companhia quando ela sai do Brasil. Mas falar de si mesmo, eu acho que foi o melhor dos caminhos que essa companhia teve. E sempre, ou pelo menos quase sempre, os diretores daquele lugar tentaram incentivar, né, nos bailarinos e exercitar a coreografia, né? As pessoas às vezes acham que por nós sermos bailarinos, a gente já sabe dar aulas, a gente já sabe fazer balé, já sabe coreografar. E são profissões completamente diferentes, não tem nada a ver. Muitas vezes você foi um excelente bailarino, mas você não sabe mexer um passo com o outro, né? Às vezes você foi um bom professor, mas não é necessariamente tenha sido um excelente bailarino. São quase que profissões diferenciadas. Mas aí você se torna
coreógrafo reincidente, vamos dizer assim, dentro daquela companhia. O que mais que você fez que chama a atenção, que você gostou de fazer, que você achou que o trabalho ficou muito bom e que te faz crescer como coreógrafo? Olha, eu fiz vários trabalhos no Balé da Cidade. Eu acho que hoje, eu posso até depois contar, mas eu acho que uns 10 trabalhos, não no repertório, no Balé da Cidade. Assim. Na época que a Mônica estava, a gente fez um infantil, que era o Andersen Sweet Sweet, que era em cima dos contos de Hans Andersen, esqueci o nome dele exatamente, mas eu fiz o Soldadinho de Chumbo, junto com outros coreógrafos. Isso que você falou, assim, não só a Mônica, mas os diretores naquela época, e até hoje, ainda não todos, mas alguns incentivaram esses lugares tinha ateliês de coreógrafos, sabe? Assim, quando tinha uma pausa nos trabalhos da companhia, tinha um mês que o próprio elenco coreografava para o elenco. Mas eu coreografei com o José Posse Neto na época, teve antes da Mônica, teve o Coreografias para Portinari, onde vários bailarinos coreografaram músicas com o pensamento, né, com o tema Portinari. Então tinha a música do Caetano Veloso, tinha a música da Adia Assad, né? Adia Assad. Tinha a música do Hermeto Pascoal, que foi o que eu coreografei. Então depois teve a Companhia 2, que era a companhia mais não vou falar mais velha, a companhia que estava mais tempo no Balé da Cidade, que já não estava mais adaptando a Companhia 1. E aí teve a Companhia 2, onde eu coreografei também chamaram 4 coreógrafos e eu fazia a ligação das coreografias. Aí depois a Mônica me convida para fazer o Divinéia. Depois eu fiz o Desatino, que era um espetáculo onde eu fazia projeção ao vivo, músico, que era o Jay Dolores tocando com a orquestra Santa Massa, que era lá de Recife, uma galera bem massa, assim, bem legal, tocando no fosso da orquestra. Ou seja, foram vários trabalhos com o Balé da Cidade enquanto eu estava no Balé da Cidade. Depois eu saí e continuei coreografando. Até hoje eu sou convidado para coreografar para o Balé da Cidade, com vários diretores, com a Iraciti eu fiz o Árvore do Esquecimento, com a Lara eu fiz o Tato, com a Mônica ainda eu fiz o RG sobre Radamés Nathalie. Ou seja, é um processo grande e talvez eu coreografe o ano que vem, que foi um convite a princípio do Ismael Ivo, antes da pandemia, onde a gente já estruturou todo o espetáculo, mas com a pandemia parou e agora com a Cassilene na direção ela já tem um convite para 2023. Mas a gente está ainda amadurecendo essas questões. Você acaba de fazer um trabalho para o Balé do Teatro Guaíra, é verdade? Sim. Conta um pouco para a gente desse trabalho que acaba de estrear e que assim, traz aquela companhia de volta, aquele teatro que é maravilhoso. O Teatro Guaíra é possivelmente o maior teatro, a maior sala de teatro brasileira. E como é que é trazer essa companhia de volta depois desse período de pandemia? Eu já soube que foi um sucesso, mas conta um pouquinho para a gente disso. Foi uma experiência incrível, assim, porque eu nunca tinha trabalhado com a companhia do Guaíra. O Luiz Fernando Bon Giovanni acabou de assumir a direção do teatro, da companhia, né? Companhia de dança. E ele me convidou a mim e o Alex Soares, que também foi bailarino do Balé da Cidade, que também coreografou do balé e faz uma trajetória como coreógrafo em São Paulo, que tem a companhia dele. E aí nós dividimos a noite. Uma das propostas do Bon Giovanni foi que a gente usasse todo o elenco, né? Dividisse a noite, mas que tivesse todo o elenco nos 2 trabalhos. E que fosse com orquestra para voltar a casa cheia, lotada, assim, né? Porque com a orquestra dá aquele plus, né? Tem a dança, mas tem o pessoal da orquestra que convida as pessoas e vira um movimento, assim.
Então, quando ele me convidou, eu já tinha muita vontade de trabalhar com as 4 estações de Vivaldi. E aí eu trouxe esse tema para o meu trabalho, junto com o pensamento das pessoas que saem de um lugar para outro lugar, como se fossem, não fossem retirantes, mas que fossem imigrantes, que fossem expulsas de um lugar para outro, como até, sei lá, eu pensei muito nos cortadores de cana de Pernambuco, que eles saem de um lugar, e aí a indústria vai crescendo, eles têm que sair do seu lugar para ir para outro lugar, para morar em outro lugar, tem que levar cultura. Ou seja, o tema do meu trabalho foi esse. Então eu trouxe, a princípio, o bambu como simbolizando a cana-de-açúcar e com música do Vivaldi, As 4 Estações. E o trabalho chama Outras Estações, como se a gente... Hoje em dia as estações não são mais iguais, né? As 4 estações, coisas não são mais... Né? A gente está tendo um conflito grande em relação ao clima, a toda a coisa do meio ambiente, tudo. E essa coisa de você sair de um lugar para outro, você ser expulso de um lugar para você recomeçar a vida em outro lugar, com outra cultura, mas você tendo que manter, trazer suas raízes, sua cultura. E ficou bem lindo o trabalho. Eu acho que a repercussão foi incrível. A gente teve 3 dias com o teatro lotado lá, um teatro que cabe 2.000 pessoas. Eu fiquei impressionado, assim, tipo, em pandemia ainda, e o pessoal estava enlouquecido para ir pro teatro, e foi lindo, foi demais. Achei que foi uma experiência incrível. Que bacana, Jorge. Fico feliz com o sucesso de vocês. Vamos falar um pouquinho da Jorge Garcia Companhia de Dança, porque eu sei que vocês fazem um trabalho que é diferenciado, ele se diferencia da grande maioria das companhias que a gente conhece. Fala um pouquinho da tua companhia, como é que ela se apresenta, aonde ela se apresenta, de que jeito que ela faz. Eu saí do Balé da Cidade, eu fiquei 7 anos no Balé da Cidade, e eu senti a necessidade de montar minha companhia de dança, porque no balé, além por eu coreografar, isso que você falou, para os meus amigos, estar ali, isso foi muito importante, porque tinha um elenco incrível, e eu tinha aquele material na mão que eu podia fazer coisas, assim, a princípio para mim eram muito, eu disse, eram, não vou dizer fáceis, mas a coisa fluía, mas eu sentia falta de uma linguagem própria, sabe? Porque eu disse, como eu posso conseguir isso? E eu também queria que o meu trabalho tivesse mais, como é que eu posso dizer, como o repertório do balé era muito grande, tinha outros coreógrafos, outros trabalhos, mas o meu trabalho eu queria meter mais a mão na massa nele, sabe? Não tinha esse lugar, esse espaço lá no balé, porque pela quantidade de coisas. Eu disse, não, vou ter que sair para montar a minha companhia. Aí eu saí, montei a minha companhia em 2015. De lá para cá eu tenho mandado editais, trabalhado dessa forma assim, de grupo independente. Então a companhia começa em 2005 com poucas pessoas. A gente foi trabalhando, entendendo como seria. Depois eu pego o meu primeiro fomento e aí eu vou aos poucos trabalhando, pensando como eu vou trazendo essa linguagem para a companhia. Eu tirei, na época, eu trouxe a capoeira de Angola e o Aikido como base de corpo, né? Eu fazia balé clássico no Balé da Cidade, com pontuais aulas de dança contemporânea, uma coisa mais pontual, né? Com linguagens X. Mas eu sempre achei que eu queria trazer uma coisa mais minha, assim, do que eu achava que poderia trazer, ter a ver com o meu corpo. E aí eu trouxe essas 2 técnicas que foram, desde o início, fiquei um bom tempo com essas 2 técnicas como base da companhia. Mas a minha vontade também era trabalhar o teatro, né, o palco italiano, mas saindo também. Eu gosto muito de lidar com espaços diferenciados. E aí eu fiz um trabalho que a estreia foi no Teatro Oficina, que é um teatro totalmente diferenciado, assim, não é um palco italiano. Parece uma avenida e com os andaimes do lado, assim, então como você coreografa nesse espaço, né? Eu fiz um espetáculo chamado Caixa de Vidro no Museu MUB, aqui Museu Brasileiro de Escultura, onde eu construí uma caixa de vidro no lado externo do MUB, debaixo da marquise, e fiz um espetáculo nesse espaço. E eu fui trabalhando pensando isso, esses lugares também, né, saindo do contexto palco italiano,
não saindo só, porque eu gosto também do palco italiano, continuo trabalhando, mas pensando a coreografia com outras arquiteturas, com outros, como é que eu trago outros elementos, não só da dança, mas como eu trago vídeo, como eu trago arquitetura, como eu trabalho espaço público, espaço privado, e todas essas questões vim desenvolvendo isso com o tempo, com a companhia, até chegar hoje num projeto que eu venho desenvolvendo desde 2016, que se chama Coreocinegrafia, que é um ato que acontece ao vivo, onde eu faço um plano sequência, que seria uma filmagem com a câmera, onde o público ele assiste essa filmagem ao vivo, como se fosse um set de filmagem. E eu construo um plano sequência com o público, com os bailarinos, com o músico, com projeção ao vivo. Então é esse desenvolvimento essa pesquisa que eu estou em processo e eu estou aprofundando cada vez mais. Que barato, cara, que coisa linda que é a cabeça de um homem que cria, de um criador. Só para esclarecer aí para o nosso público, Jorge, palco italiano é aquele palco que é mais alto que a plateia, onde a plateia se senta de um lado e os artistas se apresentam numa parte mais alta, de frente para o público, né? Só para que o público entenda o que o teu trabalho foi feito em outros lugares. Jorge. Isso, é isso mesmo. É uma caixa preta, né? Normalmente a gente define... Tem a caixa alemã também, que eu acho caixa preta, mas mas é a caixa tradicional que tem coxia, que tem as pernas, que fica um palco mais escuro para que a luz, né, o cenário, ele dialogue com isso. Então eu tenho esse lugar que eu adoro fazer na caixa preta, né? Mas eu gosto também de tirar dessa caixa preta e colocar isso em espaços alternativos e poder propor outras formas de pensar a dança nesses outros espaços. Jorge, a Bienal Internacional de Dança do Ceará, ela sempre foi uma parceira da Companhia de Dança de Paracuru. E um dia o Davi Linhares chega para mim e disse: Flávio, vamos fazer um trabalho com um coreógrafo convidado para que a gente possa apresentar na próxima Bienal? Eu disse: vamos pensar quem é que tem a nossa cara, porque foi sempre uma preocupação minha, Jorge, muito grande, não fazer da Companhia de Paracuru uma miscelânea de criadores. Eu queria que viessem para cá pessoas que tivessem mesmo um estilo parecido ou uma criatividade que fosse parecida, pudesse entender esses meninos que moram numa praia no interior do Ceará, que não tem uma convivência muito estreita com os grandes centros criadores no Brasil. Então, assim, a gente de uma certa forma, isolado, né? Vivemos num lugar isolado, embora falar de isolado hoje com os meios de comunicação que a gente tem, não é muito propício. E aí eu disse o Jorge Garcia, desde Divinéia eu tenho uma admiração muito grande pelo Jorge, vamos ver se ele topa vir, porque o Jorge é um coreógrafo muito reconhecido, talvez ele não tope vir fazer um trabalho para uma companhia do interior do Ceará. E para nosso surpresa, você topou vir, e você é uma gracinha, você é uma pessoa que nos deixou lições de como conviver com a arte, que a gente não esquece, lições de relações humanas, né? De como se relacionar, pessoas que você, um coreógrafo, para que vocês entendam, é uma pessoa que está numa zona de poder, então ele pode tratar aquele elenco de diversas maneiras. E você foi de uma gentileza imensa. E aí você chega em Paracuru com uma ideia, algumas ideias na sua cabeça, você chegou a conversar um pouquinho comigo, mas na mesma época a gente tinha descoberto uma série de fotografias que tinham sido descobertas no Museu de Londres, de um fotógrafo britânico chamado Benjamin Stone, que tinha estado em Paracuru em 1893. E que a gente nunca tinha escutado falar dessas fotografias, e de repente aparecem 11 fotografias maravilhosas, inclusive uma sobre Parazinho, que é onde a nossa cidade começou, e que era uma vila que foi coberta pelas dunas, pela areia das dunas, que ficava na Praia das Almas. E aí você ficou apaixonado por essa história. Eu lembro que a gente estava na casa da professora Antônia Xavier, que é uma amiga muito querida,
e que você dali saiu com o olho que brilhava e no outro dia disse, eu preciso falar disso, é disso que eu quero falar. E aí eu disse, Jorge, se joga, vai, faz, para mim é ótimo. E você nos dá um presente que é algo maravilhoso, que é o Praia das Almas, que é um balé que a gente tem no nosso repertório com um carinho e um orgulho imenso de fazer aquilo. Como é que foi para você? Assim, conta para você como é que foi fazer Praia das Almas. Foi incrível, porque isso que você falou, porque quando a gente tem convite para fazer um trabalho, a gente é ótimo, né? Tipo, vou falar por mim. Tá o coreógrafo, mas falar por mim, né? Minha cabeça não para, né? Até hoje não para, porque eu fico pensando no Praia das Almas até hoje, como poder aprofundar mais a linguagem. Mas quando eu fui com a ideia, tipo, eu vou assim, mas eu não gosto de ir com a coisa muito fechada, não, porque eu digo, não, porque eu vou ver as pessoas, eu vou ver o lugar, eu vou entender, eu vou conviver com as pessoas, que eu acho fundamental eu ir para os lugares, porque eu gosto muito, quando você falou que você fez o convite, né, vocês fizeram o convite, você e o Davi, também o Davi é uma pessoa que eu respeito demais, a gente vai falar um pouco mais dele aqui também. Já fui a fim de ir, porque eu gosto de conhecer lugares, de conhecer pessoas, de trocar. E isso abre a minha cabeça, abre o meu jeito de pensar as coisas. Então, quando eu cheguei e vocês me apresentaram tudo aquilo, não fazia questão, eu não fazia questão, não fazia ideia do que era, assim. E eu fui com a Marisa a primeira vez. Era férias dela, ela foi dar aula também, de umas aulas para a companhia. E ela, todo dia, eu ficava ensaiando. E todo dia ela saía, ia para as dunas, ver o pôr do sol. E ela dizia, Jorge, você tem que ir ver o pôr do sol. E a gente ensaiava no final da tarde para a noite. Eu disse, mas eu não consigo, porque é o horário que eu estou ensaiando. A gente dá para ir. Elas, não, dá um jeito. Saia de manhã, um dia, para a gente ver o pôr do sol. Porque está uma coisa e eu estou sentindo alguma coisa diferente. Eu disse, não é possível. Quer dizer, porque a gente já estava um tempo tentando, a gente estava com 40, eu estou com 50 anos hoje, o Benício está com 5 anos. Isso foi, 5 anos atrás, não foi isso? Mas, 6 anos atrás, porque ela estava, eu acho que eu estou grávida. Eu disse, não, Márcio, você não está, porque eu acho que você está viajando. Ela, não, mas está muito diferente, está acontecendo alguma coisa comigo. Ela fez teste de gravidez, deu negativo, mas ela disse, não, eu tô. Ou seja, ela estava mesmo. Mas aquelas dunas, aquele lugar e aquela história, né, das dunas que saíram, que invadiram a cidade, e a cidade de Parazinho teve que se mudar para um outro lugar, onde é Paracuru hoje. E aquela cidade está soterrada lá, com o nome de Praia das Almas. Isso mexeu muito comigo, com o meu imaginário, né? Que cidade é essa? Será que um dia também essas dunas vão sair? E o que é que fica da cidade? O que é que tem lá embaixo? Mas eu pensei muito essa imagem do movimento da areia, né? Dos grãos de areia, que um grão de areia é tão pequenininho, mas com a potência dela, o que ela faz, né? Quando tem muita areia, milhares de... Né? E o poder que ela tem de invadir. E aí eu trouxe isso para os corpos, como se os bailarinos fossem grãos de areia, mas ao mesmo tempo que movimento é esse? Movimento em círculo, movimento que vai com força, movimento que é suave. E foi trazendo esse pensamento coreográfico e de movimento, né? O movimento desse vento, desses corpos, dessa suavidade, dessa fluidez, né? Que não é uma coisa dura, a areia é uma coisa que flui. Então foi isso. Dessa memória de um lugar da qual a gente conhecia muito pouco, que só foi revelado naquela fotografia. Jorge, foi um dos trabalhos mais difíceis que a companhia dançou, porque ali nós não dançamos como seres humanos, ou não construímos uma história tradicional, como muitos balés
outros que a gente fez. Ali a gente era vento, era movimento, era peso, era memória. Então a gente teve que se adaptar e conhecer tudo isso. Jorginho, o tempo voou. Eu queria falar sobre mais outras coisas, das tuas participações na Bienal de Dança. Eu sei que você tem uma paixão enorme pela Bienal, o Davi Linhares com certeza também. Mas a gente infelizmente chegou no fim. Eu só quero te agradecer a tua generosidade de passar uma tarde inteira conversando comigo, para que as pessoas de Paracuru possam conhecer um pouco mais de você e colocar o nosso microfone à tua disposição para te despedir, dizer qualquer coisa e mandar um abraço enorme para o Benício, que eu ainda não conheço, e para Marisa Bukoff, que é uma amiga, uma querida. A gente vai aí, vamos levar o Benício para ele ver essas dunas, esse lugar incrível. E eu queria agradecer a você, eu queria agradecer muito ao Davi. O Davi tem sido para mim também uma pessoa incrível, desde lá atrás a gente foi para Cabo Verde, a companhia sempre de alguma forma esteve presente, eu sempre estive presente. Eu fui homenageado ano passado pela Bienal. O Davi sempre que pode alguma coisa, ele me diz: Jorge, pensei em você para fazer tal coisa, e eu sempre aceito, porque ele me coloca nos lugares que vai me tirar do lugar comum, e eu acho incrível. Eu queria falar também rapidinho do GRUA, Gentleman de Rua, que é um grupo também que eu faço parte, que eu dirijo desde 2003. E que a gente tem imagens lindas na rua, uns homens de preto, de paletó, é esse? Esse. É lindo esse trabalho. Que a gente vai para o Rio fez o Rio São Francisco, a gente acabou de ganhar uma PCA de melhor filme. A gente fez um vídeo dança dentro de um apartamento num 43º andar aqui no centro de São Paulo. Filme lindo do GRUA. Ou seja, é um trabalho que eu tenho muito carinho também, que a gente também sempre misturou a dança, espaços públicos, improviso, cinema. Ou seja, essas questões estão comigo e aonde quer que eu vá, elas estarão. Então eu acho isso, que eu gostaria de falar muito mais coisas, mas é isso. Eu acho que vamos deixar para outro capítulo. Isso, obrigado, depois a gente vem novamente com você. Obrigado você, querido, obrigado pelo teu talento, pelo presente que você deixou na nossa cidade, por esse trabalho incrível, maravilhoso. E até um outro dia. Muito obrigado. E eu espero voltar muitas vezes aí, viu? Também espero. Estar com vocês. Beijo em todo o pessoal aí, os meninos todos. Quer dizer, os meninos e as meninas, o pessoal da escola, todo mundo aí. Eu adoro estar aí com vocês. Obrigado, querido.